Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Novamente estamos aqui falando sobre equilíbrio estático. Essa é a aula número 3 de equilíbrio estático, onde a gente vai falar sobre a segunda condição para o equilíbrio estático, que é o equilíbrio de torques. Então vamos começar imaginando a seguinte situação. Imagine que você está segurando uma régua em uma das extremidades com sua mão, como a gente está vendo aqui na figura, e você vai colocar nessa régua um peso em algum ponto aqui da régua. Para que a régua continue na horizontal, logicamente você deve imaginar que você vai ter que aplicar uma força. Você vai ter que segurar a régua com força para impedir que ela se movimente aqui, né? E você vai também imaginar que o que é que vai acontecer quando eu pego esse peso e vou deslizando ele, por exemplo, para algum lugar aqui mais próximo da extremidade. Bom, se você analisar as forças que estão atuando aí no sistema, a força que você tem que fazer para que isso permaneça, para que o sistema, né, permaneça em equilíbrio, a força é a mesma porque você não está alterando o peso. Está alterando apenas a posição onde você coloca ele. Porém, você também vai perceber que quanto mais longe, quanto mais próximo da extremidade estiver esse peso aqui, mais difícil vai ser para você segurar a régua de forma que ela não incline. Mas por que isso acontece se a força que você tem que aplicar continua sendo a mesma? Então, ó, se a gente analisar aqui as forças que estão atuando, nós vamos ter a força do peso, né, a força-peso da régua, que está sendo aplicada aqui exatamente no centro de gravidade da régua. E nós temos a força do peso, desse peso que você colocou aqui pendurado. O peso da régua é mzinho vezes g. Enquanto esse peso aqui, ele vai pesar, ele vai ter uma força, né, igual a mzão vezes g. E você vai ter que aplicar uma força para manter o equilíbrio estático, uma força contrária que seja F. E essa força contrária ela tem que ser igual, né, à soma dessas duas outras forças aqui para que o equilíbrio estático ele seja mantido. Porém, quando você vai deslizando, como já falei, né, esse peso vai colocando ele aqui mais próximo da extremidade, vai ficando cada vez mais e mais difícil você segurar a régua, manter ela sem inclinação. Porém, a força que você aplica, ela é sempre a mesma. Então, a força que você está aplicando é a mesma porque você não alterou as forças que estão aqui atuando no sistema. O que está fazendo aqui a diferença é uma coisa que a gente chama de torque. Então, o que muda conforme você muda esse peso aqui de posição é o torque que tem que ser aplicado para que o sistema permaneça em repouso. O torque ele é um conceito muito importante, tanto na física quanto na engenharia, e ele está associado a sistemas que ou estão rotacionando ou que têm uma tendência a rotacionar. Fisicamente falando, a gente pode entender um torque como uma medida da força que pode fazer com que um objeto gire em torno de um determinado eixo. Outra coisa importante sobre o torque é que o torque ele é uma grandeza vetorial. Isso significa que ele tem as mesmas características que qualquer vetor possui. Então o torque ele vai possuir uma magnitude, uma direção e um sentido. Para a gente entender melhor o que é um torque, vamos pegar aqui um caso do nosso cotidiano, onde a gente aplica direto, né, esse conceito de torque. Então o caso é o seguinte, ó, vamos imaginar que a gente vai abrir uma porta. Uma porta, quando você abre, quando você fecha a porta, ela rotaciona em relação a um determinado eixo, que é esse eixo aqui das dobradiças, né? Então vamos imaginar que a distância da dobradiça, que é o eixo de rotação da porta, até a maçaneta, que é onde você puxa ou você empurra para abrir ou para fechar a porta, eu vou chamar essa distância, esse vetor, na verdade, né? Eu vou chamar ele de R, tá? E eu aplico uma força na maçaneta, digamos que nós estamos tentando abrir a porta, então eu aplico uma força F na maçaneta. Então existe uma força F que é aplicada a uma certa distância R do eixo de rotação e essa força ela tende a gerar aqui uma rotação no sistema, ou seja, tende a gerar uma rotação na porta. Essa força ela faz um ângulo θ com a direção aqui do vetor R. Então se eu prolongar aqui o vetor R, eu vou ver que o ângulo entre a força e esse vetor R
eu estou chamando ele de ângulo θ. E ao aplicar a força, né, isso pode fazer com que a porta ela rotacione. Então vamos analisar aqui esses vetores. Então nós temos aqui um vetor F que faz um certo ângulo com um vetor R. O torque, ele, como eu falei, ele é uma grandeza vetorial. E ele é uma grandeza vetorial e perpendicular a essas outras duas grandezas aqui. Então o torque ele é perpendicular a esse vetor F e perpendicular também ao vetor R. A definição matemática de torque, né? O torque ele é definido da seguinte forma. O vetor torque ele é igual ao produto vetorial entre o vetor R e o vetor F, nessa ordem, tá? R vetorial F. Você não pode mudar a ordem. Bom, isso aqui, se eu fosse escrever a magnitude torque, a gente já sabe que como se trata de um produto vetorial, então essa magnitude pode ser escrita dessa forma, né? O módulo do torque é igual a R, o módulo de R, vezes o módulo de F, vezes o seno do ângulo entre eles aqui. E a direção e sentido do torque, né, eles são dados pela regra da mão direita. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar os seus dedos, os seus 4 dedos, eles vão rotacionar no sentido do produto vetorial. Então o produto vetorial é R vetorial F. Então você vai pegar os seus dedos, os seus 4 dedos, né? E você vai fazer eles rotacionarem no sentido de F, como está mostrando aí a figura. E o seu dedão ele vai apontar no sentido do torque. Portanto, aqui, ó, rotacionando o vetor R em direção a F, utilizando a regra da mão direita, o torque ele aponta para baixo. Por isso que o torque aqui ele está nessa direção e nesse sentido. Lembrando que o torque sempre é perpendicular a esses outros dois vetores, tá? Se o ângulo for igual a 90 graus, então nós temos o torque máximo, porque aqui fica seno de 90, que é igual a 1, e o torque máximo, portanto, ele vai ser o produto de R, do módulo de R, vezes o módulo de F. Se nós diminuirmos o ângulo, e o ângulo é menor que 90, nós vamos ter aqui seno de um ângulo menor que 90, então nós vamos diminuir o torque. Perceba aqui, ó, que o torque ele diminuiu, né? Quando você diminui o ângulo, você também diminui o torque. Por isso que, por exemplo, para abrir a porta, o melhor ângulo possível é o ângulo que faz 90 graus com a porta. Tá? Então, puxar a porta meio de lado torna mais difícil com que você abra ela, porque o torque que você aplica diminui. Então, quanto menor for o ângulo aqui, menor também vai ser o valor do torque. E se você inverte o lado da força, ou seja, inverte ali o ângulo se torna negativo, né? O torque ele muda de sinal. Isso aqui também pode ser facilmente verificado utilizando a regra da mão direita, né? Então o vetor R rotacionando aqui em direção a F, o torque ele aponta para cima agora. E se o vetor R e o vetor F, se eles estiverem no mesmo plano e esse plano ele for, por exemplo, o plano da tela, então, nesse caso, nessa configuração, utilizando aí a regra da mão direita, nós temos o vetor R vai rotacionar em direção a F, portanto, o torque está saindo da tela. Se fosse a situação inversa, nós teríamos o vetor R rotacionando aqui, ó, os dedos, né, mão direita. O vetor R rotacionando em direção a F, o torque está entrando na tela. Bom, então nós chegamos, portanto, aqui, agora nós estamos em condição de discutir a segunda condição para o equilíbrio estático. Nós vimos que a primeira condição é que a força resultante sobre o sistema tem que ser nula, ou seja, tem que ser igual a zero, né? A soma de todas as forças que atuam no sistema tem que ser zero. A segunda condição para o equilíbrio estático vai garantir que o sistema ele não vai rotacionar. E para isso, nós temos que o torque resultante, para que o sistema não rotacione, o torque resultante ele vai ter que ser nulo. Então, se o torque resultante aqui for nulo, e se o sistema está em repouso, então nós vamos considerar que ele está em equilíbrio estático. Como o torque ele é um vetor, né, nós podemos dividir aqui nas 3 componentes, o torque, o somatório nas 3 componentes. Ou seja, o torque em x tem que ser 0, o torque em y tem que ser 0 e o torque em z também tem que ser 0. Vamos aplicar esse conceito, essa segunda condição de equilíbrio, nessa situação aqui, para a gente verificar se ela realmente é válida, tá? Então, digamos que a gente tem 2 crianças brincando aqui em uma gangorra. Nós temos uma menina que pesa 250 newtons e um menino que pesa 500 newtons.
A menina está a uma distância aqui do eixo de rotação, né, da gangorra, uma distância de 3 metros, enquanto o menino está a uma distância de 1,5 metro. Então vamos verificar aqui, nessa situação aqui, não vai existir nenhuma rotação porque os torques eles vão se equilibrar. Ou seja, o torque gerado aqui por essa menina vai ser igual ao torque gerado por esse menino. Então vamos verificar se isso é o que realmente está acontecendo. Primeiro eu vou fazer aqui o diagrama de forças que estão atuando, né, e os vetores, representar os vetores distância e os vetores peso que estão atuando no sistema. E uma coisa muito importante, eu não sei qual é o peso da gangorra. Eu sei qual é o peso do menino, sei qual é o peso da menina. Não sei qual é o peso da gangorra. Nesse caso, eu vou colocar aqui, eu sei que todo o peso da gangorra se concentra no centro de gravidade. Supondo que ela é uma gangorra homogênea, então o centro de gravidade está exatamente no meio dela aqui, que é onde está o apoio, né? E é onde vai ser o eixo de rotação do sistema. Nesse caso, eu vou definir esse ponto aqui como a origem do meu sistema e eu vou analisar todos os vetores em relação a esse ponto O, certo? Eu poderia analisar os vetores em relação a qualquer outro ponto, mas como eu não sei qual é o peso da gangorra, então para facilitar a conta eu vou colocar esse ponto aqui na origem, tá? Isso vai ser muito comum. Quando você quer eliminar uma variável que você não conhece o valor dela, então você pode sempre mudar a origem aqui de forma arbitrária, tá? Então nós temos aqui, ó, para cima vai representar o eixo Z, para a direita representa o eixo Y e para fora, saindo da tela, nós temos o eixo X. E as forças que estão atuando, né, no sistema, nós temos o peso da menina, que eu estou chamando de P1. Esse peso é aplicado a uma certa distância R1 do meu eixo de rotação. Nós temos o peso da gangorra atuando no centro de gravidade da gangorra. E nós temos o peso P2 do menino atuando aqui a uma distância R2 do eixo de rotação. Então vamos lá, vamos analisar os torques, né, que estão atuando aqui, os torques de todas as forças que estão atuando no sistema. Então primeiro, o torque da menina. O torque da menina ele é o produto vetorial de R1 vezes P1, né, produto vetorial. Eu posso escrever isso aqui em termos do seno, e nós vamos ter que o torque 1 da menina vai ser M1G, que é o peso dela, vezes R1, que é o módulo da distância, até o eixo de rotação, vezes o seno de 90 graus. 90 graus porque o ângulo entre o peso e o vetor R é 90 graus. Então, sendo de 90 graus, e aqui é importante, ó, aqui está definido que o torque está na direção x positiva. E é fácil verificar isso se você faz aqui a análise da regra da mão direita, né? Então, ó, o vetor R girando em direção ao peso, ele gera um torque que está saindo da tela. E como eu defini aqui, saindo da tela, nós temos a direção x positiva. Por isso que esse torque está na direção x positiva. 190 é igual a 1, portanto, o torque 1 da menina é M1G R1 na direção x. O torque 2 do menino vai ser a mesma forma de calcular, vetor R2, produto vetorial, peso P2, só que agora a diferença é que isso vai gerar um torque negativo, porque eu estou rotacionando agora no sentido contrário. O R em direção ao peso, o vetor está entrando na tela. Portanto, como está entrando na tela, está no sentido negativo de x. Por isso aqui, esse vetor está no sentido negativo de x. O que vai resultar, o ângulo é 90 graus novamente, né? O que vai resultar em menos M2G vezes R2 na direção I, só que é no sentido negativo de I. E nós temos o torque da gangorra, né? Que é o torque gerado pelo peso da gangorra. E aqui está, na verdade, o porquê de eu ter colocado a origem do sistema exatamente aqui no ponto de apoio. Porque nesse caso, a distância entre onde a força é aplicada e o eixo de rotação vai ser zero. De forma que o torque gerado pela gangorra, pelo peso da gangorra, ele é nulo. Então o torque aqui da gangorra não vai importar na rotação, né, do sistema. Bom, então nós temos aqui todos os torques e a segunda condição de equilíbrio, né, nos diz que a soma de todos esses torques ela tem que ser igual a zero. Então quanto é que vai dar essa soma? Substituindo aqui o torque 1, o torque 2 e o torque da gangorra, nós vamos ter que
a soma dos torques vai ser M1G R1 na direção I, menos M2G R2 na direção I. Isso mais zero, que é o torque da gangorra, tem que ser igual a zero pela segunda condição de equilíbrio. Aqui, organizando os termos, nós concluímos, portanto, que M1G vezes R1 tem que ser igual a M2G vezes R2. Substituindo os valores, o M1G, que é o peso 1, né, é 250, a distância R1 é 3 metros, o peso 2, M2G, é 500 e a distância é 1,5 metros. Fazendo as contas, fica fácil verificar que o torque, esse torque aqui, que é o torque da menina, é igual a 750 e a unidade de torque é o Newton-metro, Newton vezes metro, e o torque do menino também é 750 Newton-metros. Portanto, como nós tínhamos uma condição de equilíbrio, está demonstrado que a condição de equilíbrio ela só ocorre quando os torques, a soma dos torques é nula, né? E nesse caso aqui, como nós só temos influenciando de fato na rotação o torque da menina e o torque do menino, esses torques eles têm que ser iguais. Bom, gente, então esse foi o assunto da aula de hoje. E na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios relacionados ao equilíbrio estático. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.